ética comum e comunitária, né? No caso do Brasil, o debate sobre a cultura, que se espelha na projeção do Brasil global, retoma temas antigos do modernismo, ainda que eu acho que de forma bastante incipiente. Voltando aqui, quantos minutos eu tenho? Daqui uns 10. Bom, voltando então a retomar a questão do desenvolvimento, né? Uma das coisas que eu acho que fica patente quando se compara essa questão de Brasil, China, Índia e Rússia, é que o Brasil foi, antes da China, antes da Índia, uma economia internacionalizada, com um parque industrial complexo, diversificado. O sistema universitário brasileiro há muito se insere em plataformas de pesquisas internacionais. A política externa do Brasil se distingue pela sua atuação independente, constante nos organismos multilaterais. Ou seja, é um caso de muito avanço frente a outros colegas de BRICS. No entanto, a China, em contraste, teve um grande e breve debate com o Ocidente nos anos 30, e se segue um longuíssimo período onde esse debate internacional só vai reaparecer novamente no século XXI. E esse novo debate vai passar pelas questões das modernidades alternativas, o reposicionamento da China como poder global, mas, sobretudo, surge de novo um debate político que é cultural. O que é a grande China? A pergunta é se esse mesmo debate depois vai se espelhar no caso brasileiro. No caso do Brasil e do seu relacionamento com o Brasil, de uma certa forma, sempre foi um país internacional, cosmopolita na sua cultura, mas é só há muito pouco tempo que a ideia de um Brasil global é parte da nossa cultura. Não obstante a política externa independente, o modelo no qual se espelhava o Brasil, assim também como os demais países latino-americanos, sempre foi o mundo da Aliança Atlântica. A própria arquitetura econômica do Mercosul e a visão política que durante muito tempo sustentou era também baseada nessa ideia de uma complementariedade industrial e comercial que era necessário organizar e criar para aumentar o potencial de competitividade e de crescimento frente à Europa e aos Estados Unidos. Mesmo considerando a importante relação econômica do Brasil com o Japão e, por outras vertentes, com a África, a passagem do Brasil internacional para o Brasil global corresponde à passagem do eixo da economia mundial do Atlântico ao Pacífico e à derrocada de grande parte das certezas com relação ao mundo da Aliança Atlântica. Então, ao espelhar-se nos BRICS de hoje, se suscita um novo tipo de reflexão, para o qual não existem parâmetros passados, tanto no que diz respeito a modelos de política internacional, como também a condução da política econômica, seja de gestão nacional ou internacional. Nesse sentido, valem as palavras precursoras de Kissinger, nos anos 90, que disse de uma forma muito interessante que não existe nenhum precedente para as relações internacionais do século XXI. Nenhum dos países que irão exercer um papel central nesse novo mundo tem experiências de pensar ou agir em um mundo multipolar e regional, com fronteiras entre o regional e o global que são mutáveis. Então, voltando de novo ao caso do Brasil, pensar o futuro sempre foi parte da agenda desenvolvimentista brasileira. Mas essa agenda que evolui dos anos 50, passa pelos anos 70 e se retoma nos tardios anos 90, tinha, na sua imensa diversidade, um ponto comum: como fazer o catch-up com o suposto mundo desenvolvido. E aqui, agora, o jogo muda. E como aponta muito bem o professor Barros Castro, hoje fica muito difícil fazer o catching-up quando o país competidor vem de baixo, como é o caso da China. Então, tendo se exaurido, de certa forma, o mundo do catching-up,
O que se coloca em pauta é que tipo de arquitetura de desenvolvimento se quer para fazer face a um crescimento econômico do mercado global. No caso, andando um pouco mais adiante, do Brasil e da China, o dilema do desenvolvimento e o mundo global é, em um certo sentido, o mesmo. Quero dizer, os dois países se deparam com o que vem sendo chamado the Mid-Income Development Trap, ou seja, tendo adquirido um nível de renda per capita que os qualifica como países de renda média, ou quase média na classificação do Banco Mundial, que é em torno a 3.500, os dois países funcionando, como no caso do Brasil, em quase condições de pleno emprego, e a China com a quase exaustão do seu exército de mão de obra barata, tem que reequacionar a direção de suas atividades industriais e redesenhar a arquitetura do seu crescimento econômico, fazendo escolhas que são fundamentais para onde vai se investir e quais são as cadeias de produção novas, regionais e globais. Para crescer, é necessário escolher outros setores, outras modalidades e uma nova arquitetura de crescimento. Muda o papel do Estado, muda o papel do privado, muda as expectativas da sociedade, né? Até pouco tempo atrás, o senso comum que se preocupava com a questão da política do desenvolvimento econômico era de que o controle da inovação, um pouco como estava dizendo aqui o embaixador Zambuja, determinava o poderio do crescimento econômico. E a grande questão, então, era o que era a transferência de tecnologia que dividia o mundo em centro e periferia, né? Os exemplos da China e, ao contrário, o exemplo da Rússia mostram uma coisa muito diferente, que com essas últimas etapas da globalização, o diferencial é que é possível ter competição global através de inovação de produtos e de processos secundários e traçar um caminho seletivo para chegar a inovações primárias. Então, essa passagem que se está almejando na China, diferentemente do Brasil, é a grande novidade dos BRICS. E é também um fato político, porque muda a escala de competição entre os países e as possíveis escalas de colaboração. Outra forma de equacionar o problema é de dizer que as regras de acumulação e gestão do conhecimento passam a ser os dois pontos cruciais da governança dos bens públicos globais, aonde os BRICS, que não têm muitos acordos entre si, têm um campo privilegiado para inovar. Bom, algumas considerações finalíssimas sobre a questão política e a questão cultural. As relações da América Latina e do Brasil, e o Brasil e a região, têm momentos difíceis. A atuação global do Brasil dentro e fora dos BRICS é, em parte, limitada pelo êxito e o sucesso do contraste dentro da região. Diferentemente da Ásia, o crescimento industrial da região ou sub-região foi pouco associado, inexistem as cadeias de produção comum e a globalização das economias da região são contrastantes entre si. Numa visita muito recente à Academia de Ciências, em que foi organizada uma discussão entre a UFRJ e os membros da Academia de Ciência, os membros da Academia de Ciência nos diziam o seguinte: vocês, no Brasil, deviam parar com essa ênfase que a competitividade da China por seus preços baixos é o grande empecilho para o atual desenvolvimento e para a melhor relação entre Brasil e China. Porque se a agenda brasileira for essa, então vocês vão ter que esperar muito, porque atrás da China tem a Índia, depois da Índia tem o Bangladesh, depois do Bangladesh tem a Tailândia, depois da Tailândia tem o Laos, depois do Laos tem o Nepal, e assim por diante. Então, é melhor mudar um pouco o tema da agenda, porque essa não vai ser uma agenda progressista, né? E eu acho que isso é muito verdade. Então, na verdade, existem agendas outras que são mais relevantes. Eu acho, inclusive, que o declínio da hegemonia americana, que às vezes se vê, às vezes não se vê na região, inaugura uma fase de novas possibilidades
Eu acho que as novas tentativas de políticas de cooperação em infraestrutura entre o sul do país e o resto da América Latina são particularmente de bom augúrio para um futuro novo da América Latina na globalização. Bom, uma última, então, consideração sobre essa questão cultural. Novamente, eu acho que aqui há pouca importância sendo dada a uma revisão do qual é o papel da cultura no desenvolvimento do Brasil global. O modernismo, de uma certa forma, foi sempre presente no pensamento cultural brasileiro e sempre foi a vanguarda da nossa cultura. Mas a globalização implodiu um pouco as teses modernistas, talvez até governistas também. Mas a grande, eu acho, coisa é que nos anos 80 e nos anos 90 houve uma preocupação grande e importante no Brasil, mais do que qualquer outro lugar, entre a relação em cultura e democracia. E muitas coisas novas foram feitas. Mas parou-se por aí. Então, há hoje uma agenda de problemas que tem a ver com globalização, cultura, e o que poderia ser a cultura brasileira nesse contexto, que está aberta para pesquisa, aberta para debate, e, na verdade, aberta para ideias, que é o que, no fundo, eu acho, está faltando um pouco nesse debate. Então, muito obrigada. Então, eu deixo com essa interrogação. Muito obrigado, professora Ana Jaguaribe. E passamos para a intervenção do último participante, membro da BANC, da mesa redonda, o professor Marcos Costa Lima. Boa tarde já a todos. Eu acredito que estejam todos cansados e eu vou procurar respeitar o tempo. Muito embora eu não sei onde eu estava com juízo, quando eu estava preparando a contribuição, vocês vão ver, eu fiz um PowerPoint imenso, e era mais o afã e o interesse, né, nos temas. Bom, mas depois, quem tiver interesse, eu posso enviar. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer meus agradecimentos aqui pelo convite e dizer que é importantíssima essa reunião, a qualidade da reunião e a instauração desse centro, né, para refletir um tema da maior importância e que vem nos noticiários já desde o início dessa década, né, quase, quando o John O'Neill e a Goldman Sachs produziram aquele ensaio prospectivo sobre o desenvolvimento das economias, que eles chamavam de emergente. Então, acho que é muito importante esse centro, acho que o IRI da PUC tem uma tradição no Brasil de fomentar a reflexão teórica e a reflexão empírica sobre relações internacionais. Nós sempre tivemos uma academia que dava muito pouco atenção às questões internacionais, até por quer dizer, não que nós não tenhamos uma história de relações internacionais, mas enquanto fazer acadêmico, fazer produção teórica e tal, isso sempre foi muito escasso entre nós. Então, o IRI tem essa tradição e tem formado muita gente, e acho que é um campo